Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre metadados, né? Então pessoal, metadados ou metainformação, eles são dados sobre outros dados, certo? São conjuntos de informações referentes aos objetos de todo o banco de dados, tais como informações sobre tabelas criadas, colunas definidas, procedimentos, funções, restrições, enfim, né? Os metadados eles contêm informações como o espaço ocupado, os tipos de dados, né? Os tipos de dados utilizados, os nomes dos objetos, relacionamentos entre esses objetos, né? Enfim, né? Então, pessoal, metadados ele é um conjunto de informações que se torna, né, uma ferramenta importante na gestão do banco de dados e na automatização de algumas atividades, né, do DBA, né, e também no conhecimento das estruturas criadas, né, dentro de uma instância de banco de dados, né. Então, vamos aqui abrir o meu MySQL Workbench, né? Estou com ele aberto aqui agora. E aí no nosso roteiro aqui de aula, né? Eu começo colocando logo aqui uma definição, né? Sobre metadados que, né? De uma maneira bem sucinta é o que? São dados sobre dados, certo? Então tem um conjunto de informações sobre os dados que estão armazenados. Todos os SGBDs de mercado possuem tabelas que armazenam as informações sobre os objetos que existem no banco de dados, tá certo? O acesso a essas informações é muito útil na gestão do banco de dados, beleza? No MySQL, né, nós temos o dicionário de dados, que é onde nós vamos encontrar os metadados, ele fica armazenado dentro da base de dados Information Schema, tá? Então, que é o que está, né, presente dentro dos SGBDs MySQL, certo? Então, pessoal, o dicionário de dados ele é um conjunto de tabelas e colunas, né, que armazenam informações sobre os objetos de banco de dados, né? Ou seja, os metadados eles vão ficar no dicionário, né, de dados. Os SGBDs modernos, né, como o MySQL, eles possuem um dicionário de dados próprio, que é automaticamente atualizado à medida que as tabelas, colunas e demais objetos eles são criados pelos desenvolvedores, certo? Então, né, no MySQL é o Information Schema, tá? E pessoal, como boa prática de gestão dos dados, né, é comum que os analistas façam a descrição dos objetos de um banco de dados, descrevendo-os inclusive com informações referentes aos negócios. Então eu gostaria de fazer com vocês aqui algumas demonstrações, né, de como a gente pode capturar alguns metadados no banco de dados, certo? Esse Information Schema, pessoal, ele é uma base de dados que ele é criada no momento da instalação do banco de dados, tá certo? Então, eu queria começar, por exemplo, exibindo os usuários, né, do banco de dados. Então, como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos dar aqui um select from information schema proxies list. Então, fazendo esse select aqui, a gente vai conseguir descobrir quais são os usuários que estão conectados aqui na base de dados, né, recursos humanos. Então, nós temos aí esses usuários aí, tá bom? Outra informação, né, nós queremos exibir as tabelas, colunas, índices e constraints, né, de determinada base de dados. Como nós podemos fazer isso aqui? Então, vamos mostrar. Eu vou pegar esse select que já está feito aqui, colá-lo aqui embaixo
E aí nós vamos fazer aqui algumas alterações aqui. Aqui nós vamos mudar para tables. Quando table esquema foi igual ao nome da tabela que está setada aqui no momento, que é recursos humanos. Certo? Então, fazendo isso daqui, nós vamos ter aí alguns metadados aí. Então, nós vamos ter aqui as tabelas, né? Que tem nesse banco de dados. Nós vamos ter o motor, né, que está sendo utilizado aqui nessa base de dados, que é o WinoDB, né? Nós temos aqui a versão, né, dessa base de dados é a 10. Nós temos aqui, né, uma outra informação interessante aqui, o tamanho dos dados aqui, né, o tamanho de dados que está sendo gastado nos índices aqui. Nós temos aqui, que mais? Nós temos aqui a data de criação, né, dessas tabelas. Nós temos aqui o collection, tá? Então nós temos aqui um conjunto de informações sobre a base de dados, tá? E isso pode ser útil aí em uma determinada tarefa, né, de administração desse banco de dados. Uma outra coisa aqui que eu queria mostrar é exibir os privilégios de cada usuário no SGBD. Então, como nós podemos fazer isso? Vamos dar aqui um select. Vamos colocar aqui, né, a palavra-chave green tea e privilege type. Information esquema. User privileges. Deixa eu ver se não tem nenhum erro, acho que não, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, nós temos aqui, né, o usuário Debian aqui, né, que é um usuário de sistema aqui. Ele tem esses privilégios aqui. Nós temos aqui, deixa eu ver, nós temos o usuário, né, Yuri G de Oliveira, né? Nós temos aqui os privilégios aqui que ele tem. Temos aqui esse usuário aqui, né, os privilégios que ele tem, né, o mysql.session. Nós temos o usuário root, nós temos aí todas as informações que ele, as operações que ele tem, tá? Então nós temos aí, né, como exibir os privilégios aí de cada usuário. Outra coisa, né, uma outra operação aqui para a gente capturar metadados, né, saber qual é a engine para uma determinada base de dados. Então, como nós podemos fazer isso? Então, nós vamos dar aqui um select, table name, table type, engine, from information schema, tables, where table esquema, recursos humanos. Então, vamos selecionar aqui. Então é o seguinte, aqui na nossa tabela aqui, né, nós temos aqui a tabela, né, o tipo de base, né, o tipo de tabela aqui, base table, e o motor, né, que essa tabela aqui está utilizando, tá certo? Então tá aí mais uma informação, né, de metadado. Outra coisa aqui que nós podemos fazer, nós podemos, né, exibir as sessões de usuários conectados no momento, né? Então nós, na verdade, nós já fizemos isso daqui, tá? Tá aqui em cima aqui, ó. Né? Então deixa eu retirar, né, isso daqui, porque isso já foi feito aqui em cima, certo?
exibir os tamanhos do banco de dados. Então vamos fazer isso, né? Então temos aqui um select, table esquema, e aqui nós vamos colocar esse resultado como nome do banco de dados, vírgula. Então vamos usar aqui uma função agregada aqui, que é o round, aonde eu quero arredondar para 3 casas decimais, e o valor que eu quero colocar aqui vai ser uma somatória da coluna data length mais da coluna index length. E aí eu quero converter isso para megabytes. Então, para nós convertermos para megabytes, nós vamos dividir, né, por 1024 duas vezes. 1024, 1024. E isso daqui nós vamos dizer que vai ser o tamanho armazenado megabytes. Vamos pegar aqui essa instrução e vamos colocá-la aqui de novo. Vamos fazer aqui uma alteração. Aqui eu quero pegar o espaço que está disponível. E aqui nós vamos colocar espaço livre. E aqui nós vamos colocar from. Eu quero pegar essas informações do dicionário de dados, né? Information schema. Ponto tables. E nós vamos agrupar essas informações por tabela. Ok. Ele está dizendo que eu tenho um erro aqui. Onde é que eu errei aqui? Select. Não tô achando meu erro aqui. Aqui, será que eu esqueci aqui de... Não, aqui tem um ponto e vírgula aqui. Server version. Deixa eu ver aqui. Não tô achando erro. Vamos dar uma olhada aqui. Table esquema. Onde está o meu erro? Aí, essa vírgulazinha que estava aqui, né? Vamos dar uma olhada agora aqui. Opa, agora foi. Beleza, então vamos exibir aqui o tamanho das bases, né? Então nós temos aqui information schema, tá com tamanho 0, né? Recursos humanos aqui ele tá com 0.656, né, de megabytes. Esse espaço livre aqui, pessoal, ele tá zerado aqui, né? Mas isso aqui não vai limitar o crescimento do banco não, né? Ele vai, à medida que eu for precisando aqui, ele vai aumentando o tamanho aqui, né? Então,
né? Então, queria fazer aqui uma demonstração para vocês aqui de metadados que você consegue, né, capturar, obter do banco de dados por meio do dicionário de dados, tá? Então, algumas informações, né, disponíveis aqui que nós podemos pegar aqui, né, com o dicionário de dados. Usuários, né, de banco de dados, tabelas, colunas, índices, constraints, permissões de usuário, informações de alocação de recursos, parâmetros, né, de instância, sessões de usuário. Então são algumas informações aí que nós podemos pegar, certo? As inúmeras informações disponíveis, né, no dicionário de dados, ele permite que o especialista, né, o DBA, conheça melhor a instância em que está atuando, certo? Identificando objetos, né, usuários, consumo, comportamento, e também facilita, né, na geração de scripts de gestão, tá? Em funções de monitoramento e na gestão do banco de dados como um todo. Ok, pessoal? Então, concluindo aqui a nossa aula de hoje, né, nós temos aqui, né, os esquemas, né, de metadados, eles são importantes na gestão de banco de dados, na automatização de algumas tarefas. As informações são atualizadas automaticamente e as informações estão disponíveis apenas, tá, para os usuários administradores, tá ok? Pessoal, então é isso daí, tá? Quero desejar aí um forte abraço para todos, né? E se tiverem perguntas, deixe aí nos comentários, tá? Até mais.